A série Os Anéis de Poder já chegou na metade do seu caminho. E hoje neste vídeo a gente pretende fazer uma análise dos episódios 3 e 4. Meu nome é Marcos, eu sou um dos co-criadores do canal Peregrino da Terra-média. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado os nossos conteúdos, não somente vendo os vídeos, mas também curtindo, compartilhando e estabelecendo com a gente um diálogo respeitoso e saudável. Muito obrigado. E especialmente, meu obrigado àqueles que se inscreveram, porque graças a vocês a gente alcançou a nossa meta de 100 inscritos. Agora a gente pretende selecionar entre vocês um e presenteá-lo com uma edição do Hobbit anotada. Quando a gente fazer isso, a gente vai gravar um videozinho para mostrar que a seleção vai ser aleatória, não vai ser viciada. Em seguida, entrar em contato com o escolhido para saber como que a gente vai fazer a entrega desse livro. Mais uma vez, muito obrigado. Antes de entrarmos na análise desses dois episódios, a gente tem que retomar, de forma muito breve, os episódios 1 e 2. E o que eu quero destacar nesses dois episódios é justamente a forma como os roteiristas construíram a história, né? Construíram a narrativa. E destacar nisso o uso do expediente literário chamado entrelaçamento. O entrelaçamento, ele é um recurso literário, uma estratégia literária que remonta à Idade Média, usada inclusive pelo próprio Tolkien e usada também pelo Peter Jackson nas suas adaptações de O Senhor dos Anéis. Nesse tipo de expediente literário, os núcleos eles são sobrepostos, eles são entrelaçados, justamente para passar a impressão para o espectador, para o leitor, de simultaneidade. Ou seja, quando você coloca um núcleo sobre o outro, o leitor e o espectador tem a impressão que os eventos que acontecem nesses núcleos são simultâneos, temporalmente. Certo? E isso, os dois primeiros episódios da série faz muito bem. Entrelaçando os núcleos, entrelaçando e apresentando os núcleos. E esse entrelaçamento, ele faz muito sentido não só ao transmitir ao espectador essa ideia, essa impressão de simultaneidade, mas também de suspense. E na minha opinião, a série ela tem feito muito bem isso, que é transmitir a sensação de suspense. Um suspense que está ligado, obviamente, conectado, obviamente, a Sauron, né? A gente até comentou aqui em casa, brincou, que Sauron ele é onipresente na série. Claro, em alguns núcleos, como por exemplo da Galadriel e todas as histórias que gravitam ao redor dela, Sauron é uma ameaça explícita. Ele tem nome, né? Galadriel sabe que está perseguindo Sauron. Em outros, ele está ali. Mas essa presença ela é subliminar e ela é subentendida. Por exemplo, em Khazad-dûm, não está nem um pouco claro que Sauron pode estar presente ali. Mas a gente sabe que ele está. Né? Como eu disse, de maneira subentendida ou de maneira lateral. Né? Porque assim, o suspense que o entrelaçamento dos núcleos traz é crescente, né? O que eu venho notando é que esse suspense ele vem crescendo proporcionalmente à ameaça de Sauron. E aqui já colocando uma opinião minha, muita gente fica brincando e tem vários memes em relação a isso aí na internet sobre quem é Sauron. Sauron pode ser Halbrand, Sauron pode ser, enfim, Adar, né? Inclusive dá nome ao terceiro episódio. Enfim, eu acredito que não é nenhum desses personagens, a minha opinião, certo? Eu também acredito que ele não vai aparecer na primeira temporada, e não só não acredito, como também não quero. Porque eu estou achando interessante a forma como essa ameaça está sendo construída. Como eu disse, o suspense vem crescendo. E a ameaça ela vem ganhando corpo aos poucos ao longo dos 4 episódios. Isso está interessante. Eu acho que está interessante. E não só a forma como os roteiristas vêm contando a história e vêm apresentando os personagens e os núcleos entrelaçados, mas também na própria trilha sonora. Porque quando você vai para a faixa que leva o nome de Sauron, composta pelo Bear McCreary, você tem essa impressão de ameaça crescente. Né? A música vai crescendo, vai não crescendo, e nos dá a impressão, pelo menos para mim, nos dá a sensação de perseguição. É como se nós estivéssemos sendo perseguidos, alguém correndo atrás de nós. O que dá uma baita de uma agonia. Eu, pelo menos, tenho muita agonia de alguém correndo atrás de mim.
né? Então a música, ela traz essa sensação. A forma como a história vem sendo contada desde o primeiro episódio traz essa sensação, né? Então eu acredito que os núcleos estão sendo muito bem apresentados, de forma entrelaçadas, e não só os núcleos, mas também as personagens, né? E a forma como elas vêm se desdobrando desde o primeiro episódio. E a questão do ritmo vem se justificando, que foi algo que foi criticado no primeiro episódio, de o ritmo tá lento, né? A gente já comentou algo sobre isso, mas também é uma questão de gosto pessoal, né? Mas eu estou gostando bastante da forma como a história está se desenrolando, né? Só para retomar aqui os 2 primeiros episódios. Agora, entrando na análise dos episódios 3 e 4, eu quero explicar para vocês que a gente mudou um pouco a metodologia. Sim, a gente havia dito para vocês que nós iríamos analisar os episódios de maneira não necessariamente genérica, mas sem necessariamente entrar em alguns detalhes. Iríamos selecionar esses detalhes e dedicar outros vídeos especificamente a eles, né? Isso a gente continua querendo fazer. Alguns temas merecem, né, vídeos separados das análises dos episódios. Mas também a gente notou que na análise dos 2 primeiros, a leitura ficou muito superficial e talvez genérica em alguns pontos, em alguns aspectos. Então a gente pretende, a partir desta análise, se debruçar um pouco mais em certos aspectos, né, cruzando o legendário e a série, e tentando explicar certos elementos da série, porque eu acho que o interessante é trazer o legendário para lançar luz sobre certas coisas. E a partir do terceiro episódio, do quarto, há muitos elementos que podem ser explicados à luz do legendário, certo? Por quê? O terceiro episódio nos apresenta Númenor, nos apresenta os Númenóreanos, certo? E ali cheio de referências ao legendário, as histórias envolvendo Númenor. Claro, a gente vai procurar cruzar o legendário até onde a história da série está contando, está narrando. A gente não vai avançar muito para talvez não estragar a experiência de algumas pessoas trazendo um spoiler do livro. Porque nem todo mundo ou leu, nem todo mundo lembra, muita gente leu há muitos anos, ou leu há algum tempo, certo? A nossa intenção é, na verdade, ir esclarecendo a história conforme ela vai se desenrolando, conforme ela vai sendo contada, tá? E nesse sentido, para entender os episódios 3 e 4, claro, existe muito mais coisa nesses episódios que talvez a gente vai conseguir trazer nesse vídeo, mas o que a gente vai trazer aqui a gente considerou, julgou pertinente, principalmente em relação a Númenor, tá? Outros núcleos estão sendo desenvolvidos, ou não apareceram, né? Ou não apareceram. Por exemplo, já antecipando nesse caso, no terceiro episódio, os pés peludos aparecem. A gente pode considerar que, ao aparecer, os pés peludos não acrescentam muito para a história do terceiro episódio. Apesar de tudo que acontece ali, é um festival, né? É um festival entre os pés peludos. E tudo que acontece ali, inclusive a revelação do estranho, não de quem ele é, mas a revelação para os pés peludos, né? Porque ele era, na verdade, um segredo mantido pela Nori e pela Pop. Ele apareceu ali no meio de toda a comunidade de pés peludos. Não acrescenta muito à história. Contudo, há uma cena muito, muito bonita que trouxe algumas camadas para as personagens e falava sobre luto, né? Falava sobre luto e que lembrava outros membros daquele grupo que ficaram para trás ou que morreram, mas que não foram esquecidos. É uma cena muito bonita, muito poética, né? Repetindo, não acrescenta muito ao desenrolar do terceiro episódio, mas ela é muito bonita, ela é muito poética, certo? E ela acrescenta algumas camadas, como, por exemplo, a própria Pop, que teve a família todinha perdida num deslizamento, né? E é muito bonito isso, tá? Ou, por exemplo, Khazad-dûm não aparece no terceiro, mas aparece no quarto. Aparece no quarto. E é um diálogo muito bonito sobre filiação também entre Elrond e Durin. A relação de amizade entre os dois começa a crescer, né? Na verdade, na série, ela está crescendo, ela está ganhando mais profundidade. E há ali um diálogo também bem interessante, com bastante camadas sobre a relação entre pais e filhos, né? E também a revelação daquele elemento que foi descoberto pelos anões em Khazad-dûm, que é o Mithril. A gente já conhece. Quem já assistiu
as adaptações do Peter Jackson de O Senhor dos Anéis e do Hobbit já conhece o Mithril, que é aquele metal super leve, mas extremamente resistente, né? A série Os Anéis de Poder está mostrando quando esse elemento, esse novo metal foi descoberto, de como é perigoso tirá-lo, manipulá-lo da rocha. Né? Isso é uma coisa bem interessante, porque, inclusive, um dos Anéis de Poder é feito de mitro. Mas é um acréscimo pontual, que vai ganhar certamente mais corpo nos próximos episódios. Eregion também, que está aparecendo muito rápido, muito brevemente, eu acho que isso tem um propósito. Aí já voltando sobre a questão de se Sauron vai aparecer ou não na série, eu acredito que na primeira temporada ele não vai aparecer, mas se ele está em um dos núcleos, eu acredito que ele está em Eregion. Se eu for pensar dentro daquilo que o Legendário me dá, e nesse sentido eu sou muito pouco criativo, porque eu fico julgando o que a série está fazendo com o Legendário e eu não consigo ir muito longe dessas linhas. Tem gente que é mais criativa do que eu e consegue teorizar mais. Mas se eu fosse pensar, ou fosse dizer que hipoteticamente Sauron está em um dos núcleos, ele para mim está em Eregion, influenciando Celebrimbor. Utilizando o desejo do neto de Fëanor de construir um legado maior do que de seu avô e dos seus ancestrais e curar a Terra com essa obra e com esse legado, ele está utilizando esse desejo verdadeiro e legítimo de Celebrimbor justamente para manipulá-lo. Tá? Para mim, Sauron já está presente, inclusive, na projeção daquela torre que está sendo feita e que já está em estado avançado dos trabalhos, porque Celebrimbor falou para Elrond que ele precisava que essa torre estivesse pronta antes da primavera, e a gente sabe que os anãos eles são trabalhadores muito eficazes. Então a torre já está aqui no quarto episódio, é mostrado que a torre já está num estado bem avançado de construção. Sauron está ali, para mim, em Eregion. Porque dentro das histórias da segunda era, Sauron ele vai para Eregion, porque ele não é recebido em Lindon. Gil-galad e Elrond desconfiam dele, não sabem quem ele é. Porque na segunda era, Sauron ele assume uma forma bonita e sedutora, certo? E assume o título de Anatar, que é Senhor dos Presentes, porque ele realmente traz muito conhecimento para os elfos ferreiros, ali de Eregion. Ele é o Senhor dos Presentes porque ele realmente traz muito conhecimento, né? E muitas técnicas, claro, com o propósito de manipular os elfos ferreiros, especialmente Celebrimbor, para fazer a sua vontade. Mas ele faz isso. Ele é rejeitado em Lindon por Gil-galad e Elrond, então ele vai para Eregion e consegue influenciar Celebrimbor lá. Vamos avançar mais a história em relação a isso. Mas se eu pudesse dizer que ele está em algum lugar, ele está ali. Então ali Eregion está apresentado muito brevemente. Não sei se vocês estão notando. Certamente deve ter um propósito nisso. Tá? Mas o terceiro e o quarto episódio, a proeza deles é trazer e apresentar a ilha de Númenor. E as histórias da ilha de Númenor e dos Númenóreanos são centrais para a Segunda Era. Tá? Compreender o que está acontecendo em Númenor, certo? É importante para entender todas essas histórias. Tá certo? E para a gente compreender Númenor, é necessário dar uns passos para trás. Na verdade, uns passões, né? É uns passinhos nem uns passos, é uns passões. Claro, de maneira resumida. Se você quiser saber um pouco mais, aí entre os nossos vídeos tem um resumo da Segunda Era, no qual a gente fala um pouco mais dessas histórias. Claro, é um resumo. A Segunda Era ela é um período que perfaz 3.500 anos, e se a gente fosse debruçar em cada detalhe que a gente tem acesso dessa era, não é só um vídeo que vai caber. Mas, dando uns passos para trás, especialmente em dois grandes eventos importantes dos dias antigos. A chegada dos homens no ocidente da Terra-média e o fim da Primeira Era com a Guerra da Ira. Ao falar sobre a chegada dos homens, é necessário a gente destacar que tanto elfos quanto os homens, eles são considerados, são chamados filhos de Eru. Eru é o Deus único, né? Ilúvatar é o Deus único desse universo. Ele tem filhos, e os filhos dele são os primogênitos, que são os elfos, e os sucessores, que são os homens. Os primogênitos são os elfos, chegam primeiro à Terra-média, despertam, né, em primeiro lugar na Terra-média, e depois os homens. Os elfos, eles contam que os homens eles despertaram no leste da Terra-média, quando o Sol surgiu em Arda, que é esse planeta primevo
no qual a Terra-média estava. Os homens, eles surgiram ali no leste e caíram facilmente sob a influência de Morgoth, certo? Claro, isso é um tema filosófico que a gente não vai entrar aqui, mas certamente o fato dos homens terem algo chamado livre-arbítrio, claro, todos os seres criados por Eru têm o livre-arbítrio, mas em relação aos homens, isso é muito mais forte. A questão do livre-arbítrio determina a cena dos homens, certo? Então eles surgem ali no leste da Terra-média, segundo os elfos, e caem sobre a sombra de Morgoth, caem sob a influência de Morgoth. Mas três famílias, certo? Três famílias entre os homens, três tribos entre os homens, ouvem falar que no oeste da Terra-média tem uma luz que resiste a Morgoth. Então eles migram para lá. E assim, nessa discussão sobre o Legendário, sobre a série, sobre a diversidade de povos na série, muita gente tem falado que o Tolkien se baseou na Idade Média, período no qual não havia migrações, né? Não havia realmente condições logísticas para se migrar. Concordo em parte com isso. Em parte porque realmente o Tolkien se baseia muito na Idade Média para construir as suas histórias. Mas, para mim, existem inúmeros movimentos migratórios na Terra-média. Um deles é justamente a migração dessas três famílias para o oeste. E o oeste, na Primeira era justamente Beleriand. Tá? E guardem esse nome. Alguns dizem que Beleriand é um país. Eu considero que é mais um continente. Muito parecido com a Europa Setentrional. Tá? Por que um continente? Porque Beleriand, na época que os homens chegam ali, é formado de vários reinos élficos. Predominantemente de reinos élficos Sindar. De reinos élficos Sindar. Então há vários reinos ali, e eles são recebidos especialmente por Finrod. Finrod, que era irmão de Galadriel. Para você já começar a conectar que a família de Galadriel tem relação com os homens há muito tempo. Certo? Há muito tempo mesmo. Então se justifica como as relações delas com os outros homens ali, com os outros humanos, está sendo construída. Né? A relação dela com Halbrand, a relação dela com Elendil, a relação dela com Miriel, né? Já já é das antigas, né? Essas relações com os humanos. Essas três famílias, elas chegam em Beleriand, certo? Eu trago esse nome porque aparece no quarto episódio, num diálogo onde um personagem pergunta para outro onde ele nasceu, ele responde em Beleriand, tá? Porque era o nome na Primeira Era daquela região ali. Foi totalmente transformada depois da Guerra da Ira, e a gente fala sobre isso no vídeo sobre o resumão da Segunda Era. As três famílias chegam ali e começam relações de amizades. Relações de amizade com os elfos. Certo? Por isso que eles são considerados amigos dos elfos. Tá bom? Então, em resumo, quando o Sol surge na Terra-média, os homens despertam no leste, caem sob a influência de Morgoth, mas muitos fogem dessa situação e vão para o oeste da Terra-média, para Beleriand, e estabelecem relações de amizade, três famílias, com os elfos. Essas três famílias são chamadas de Edain. Tá? São chamados de Edain, os sucessores. Dando uns saltos à frente, e muita água rolou desde a chegada dos homens no oeste da Terra-média. No final ali da Primeira Era, no finalzinho da Primeira Era, as raças, tanto de homens quanto de elfos, estão totalmente encurraladas por Morgoth. Morgoth foi destruindo os reinos élficos, um após o outro, certo? E quando eles estão literalmente encurralados ali, nas costas oestes ocidentais da Terra-média, Earendil, que é um homem, na verdade ele é um meio-elfo, ele decide ir a Valinor, mesmo sabendo que Valinor está interditada, ou melhor, oculta para os mortais. Ele pega seu barco, e Earendil significa justamente amigo do mar ou amante do mar, marinheiro, Earendil, né? Ele pega o seu barco, deixa a sua família, Elwin e os seus dois filhos, Elros e Euronto, tá? Já aqui falando desses personagens importantes. Ele deixa a sua família ali e vai, com alguns poucos marinheiros de confiança, para Valinor.
Mas Valinor está oculta para os mortais. A gente viu que em algum momento os Valar, eles decidiram ocultar Valinor, certo? Inclusive, no primeiro episódio, a gente mostra uma cena quando o barco élfico vai chegando ali no oeste, próximo a Valinor, é como se as nuvens, né, que a ocultavam, se dispersam para que eles possam entrar e depois se fecha novamente. Então, mesmo sabendo que Valinor está oculta aos mortais, ele vai, certo? Ele vai. Ele quer interceder tanto por homens quanto por elfos, porque ele percebe que ele não vai conseguir derrotar Morgoth. Não tem como eles derrotarem Morgoth. Tá? E ele vai interceder. Elwyn fica na Terra-média e, onde ela está, sofre um assalto. Porque Elwyn está com uma das Silmarils. Elwyn, esposa de Arendil, está com uma mãe de Euron de Elros, está com uma das Silmarils. E por esse motivo, onde ela está é assaltada, seus filhos são sequestrados, e ela no desespero se joga no mar com a joia, feita por Fëanor. E todas as grandes guerras, como vocês sabem, aqueles que leem já leram o Silmarillion, certo? Ou ainda não leram. Mas as grandes guerras da Primeira Era foram todas causadas por causa dessas 3 joias que foram feitas por Fëanor, vô de Celebrimbor. Grande ferreiro, se não o maior ferreiro élfico da história. Ele fez 3 joias que conseguiram prender o brilho das árvores de Valinor, aquelas que foram destruídas lá no prólogo, certo? Lá no prólogo da série mostra aquelas 2 árvores que iluminavam toda a Terra-média, porque ainda não existia o Sol ainda não brilhava no céu, a Terra-média era iluminada pelas árvores, Laurelin e Telperion. Quando elas são destruídas, aquilo é uma grande tragédia para a Terra-média, é uma grande tragédia para Valinor, para os Valar. Mas quando Fëanor ainda estava em Valinor, antes do exílio, ele conseguiu prender, através de uma técnica super sofisticada e secreta, o brilho dessas árvores nas 3 joias. E quando elas são roubadas por Morgoth, ele jura com seus filhos que ele ia fazer qualquer coisa para recuperá-las. Então, por isso que onde Elwyn está com Elros e Elrond é assaltado por um grupo, se não me engano, liderado por um dos filhos do Fëanor. Certo? Ela se joga no mar. E o que Ulmo faz? Ulmo é o Vala do mar, dos oceanos. Ele a ergue do mar, a salva e a transforma num pássaro. Então ela vai voando em direção ao seu marido Eärendil, com a Silmaril. Ela o encontra e, graças à presença da Silmaril no barco de Eärendil, eles conseguem chegar a Valinor. Porque sem a joia, ele não teria conseguido chegar lá. Mas a joia, ela ilumina o caminho e eles conseguem chegar a Valinor. E lá ele intercede pelas 2 raças. Por isso que Eärendil, ele é tão importante. Tanto para homens quanto para elfos. Certo? Ele não pode mais voltar por causa da sua sina e da sua missão para a Terra-média, as terras que ele tanto amava, nem para os seus filhos, Elros e Elrond. E o que acontece? Os Valar o pegam, inclusive essa história é contada pelo Elrond a Durin. Tá? E não só contada por Elrond a Durin na série, também num diálogo interessante da revelação do estranho, que veio no meteoro ali entre os pés peludos, perguntado a Sadok se ele conhece algum ser que veio do céu ou que era estrela. Ele diz, não, eu conheço algum ser que foi feito estrela. Ele está falando de Eärendil. Tá? Mas não é necessariamente uma estrela, né? Estrela vespertina. É o planeta que brilha, né? E que dá para ver no céu. Acho que é Júpiter, né? Se tá errado, corrijam aí embaixo, por favor. Esse planeta que é possível enxergar. Tá? Certamente é uma referência a Júpiter iluminado no céu. É Eärendil. Ele é colocado, ele e o seu barco e a Silmaril é colocado no céu para iluminar e para ser também um símbolo de esperança aos homens da Terra-média. Porque ao interceder pelos homens e pelos elfos, os Valar se comovem, numa hoste dos Valar, vai para a Terra-média, derrota Morgoth e o aprisiona no vazio. A gente comentou sobre isso também no nosso vídeo do resumo da Segunda Era. Porque esse continente, ou essa região de Beleriand é totalmente transformada, inclusive do ponto de vista geológico, porque várias terras afundam no mar, o norte todo muda, porque Morgoth ficava inclusive no norte, o reino deles era estabelecido no norte da Terra-média, né, aquela região do frio implacável, enfim, que também aparece lá na série, da Galadriel
investigando, explorando o norte. O norte sempre é frio, sempre é muito gelado. A gente conhece isso também de outra série, Westeros. O norte de Westeros também é muito gelado e é também, acho que, uma das regiões mais interessantes de Westeros, com a muralha, né? Enfim, mas o norte ali da Terra-média também é tomado de gelo e de frio. E tudo ali muda depois da Guerra da Ira, certo? Então, no final da Primeira Era, depois da Guerra da Ira, os Valar, eles convidam os Elfos a ir para o Oeste. Parte deles vão para lá e se estabelecem em Erécia, que estava vazia, que é uma ilha que fica ali nas costas de Valinor. Outra parte fica ali em Lindon, que é a única coisa que sobrou de Beleriand depois da Guerra da Ira. E aos homens, aos descendentes dessas 3 famílias de amigos dos Elfos, é dado um lugar para eles viverem. Nem na Terra-média, nem em Valinor. Certo? Porque esse lugar ele não é nem na Terra-média, nem em Valinor. Não é na Terra-média porque a Terra-média está vivendo um pós-guerra. Fora os reinos élficos, tudo está destruído. Os homens que estão ali, aqueles que se aliaram com Morgoth, estão dispersos, sem liderança, na sombra. Os sulistas são isso. Né? Esses homens que estão abandonados à própria sorte. Ou que estão abandonados à própria sorte, ou que foram liderados por homens malignos ou por reis malignos. Mas isso é para um outro momento, não vamos avançar muito aqui. Mas a gente já viu que existiam líderes, monarcas que governavam, senhores que governavam sobre esses homens dispersos na Terra-média. Halbrand certamente deve ser um filho desses homens, que lutaram junto com Morgoth, foram entregues à sua própria sorte justamente por terem lutado com Morgoth. Mas a esses descendentes das 3 famílias foi dado um lugar que não era na Terra-média, por estar passando por esse momento de sombra, né? E nem Valinor, porque Valinor é as Terras Imortais. Ela estava oculta, e não só isso. Os Valar, eles dão uma terra, que não é nem Terra-média, nem Valinor para esses homens que lutaram junto aos Elfos, mas eles interditam a ida deles para Valinor. Existe uma interdição de Manwë, existe uma interdição Manwë, rei dos Valar, e há uma interdição dos Valar que eles não podem ir para o oeste. Tá certo? Eles só podem ir para o oeste até o ponto que eles ainda consigam enxergar as costas desse lugar. E qual é esse lugar? É a ilha de Númenor. Certo? Essa ilha ela foi erguida do mar pelo próprio Osse. E quem é o Osse? Osse é o Maia dos mares. Ele é vassalo de Ulmo. Quando eu falar de Ulmo, eu vou falar mais de uma vez sobre ele aqui. Ulmo é uma espécie de Poseidon. Ele é um Vala que vive sozinho nos oceanos. Raramente sai de lá. Certo? Um Vala extremamente poderoso. Um dos maiores entre os Valar. Certo? Ele tem um vassalo que é Osse. Um Maia também extremamente forte. Tão forte que ele consegue erguer uma ilha de dentro do mar. Para vocês terem uma ideia dos poderes desses seres angelicais. Ele consegue erguer uma ilha de dentro do mar. E não só isso. Certo? Essa ilha ela é estabelecida por Aule. Fortalecida e estabelecida por Aule. Que é um Valar ferreiro. E enriquecida por Yavanna. Tá? E lembrem desse nome, Aule. A série, inclusive, já citou Durin, quando ele fala do desafio de força dos anãos, ele cita Aule. Ele diz, foi o próprio Aule que nos deu esse desafio de resistência. E por que Aule é importante? Falando dos anãos, ele foi o criador dos anãos. Pra vocês terem uma ideia. Porque Aule ele tem o domínio sobre todos os elementos da Terra. Todos. A terra, os metais, preciosos, não preciosos, o ferro. Toda manipulação dos elementos da Terra pertence ao domínio de Aule. Ele é um Valar também, como Ulmo, extremamente poderoso. Ele é o criador dos anãos. Ele foi senhor do Sauron. Veja bem, ele foi senhor do Sauron. Tudo que Sauron aprendeu sobre a forja, sobre a arte do ferreiro, ele aprendeu com Aule. Então, antes de se tornar o principal tenente, o principal líder de Morgoth, ser corrompido por Morgoth, ele era um Maia. Sauron era um Maia, era um vassalo de Aule. E não só isso. Os elfos amavam Aule. E aprendiam dele muita coisa, especialmente os Noldor. Certo? Que é a família de Fëanor, que é a família de Galadriel.
Fëanor, que é o maior dos ferreiros élficos, o que ele aprendeu com Aule. Inclusive chegou muito próximo das obras de Aule no sentido de arte, de sofisticação. Tanto a Silmarils é uma prova disso. Então Aule ele foi responsável em fortalecer Númenor, né? E Yavanna, que é uma espécie de Valar, uma espécie de Valar da natureza, da fertilidade, dos seres vivos, das plantas, das árvores, ela enriqueceu Númenor. Enriqueceu. Então era um lugar extremamente propício. Não é em vão que ela é chamada de Andor. O que é Andor? É a terra da dádiva. Naquele diálogo entre Galadriel e Miriel, e Galadriel diz para ela, vocês receberam uma dádiva, vocês receberam um presente, há mais do que um diálogo sobre isso. A própria Miriel reconhece que os Valar deu para eles, os Númenóreanos, uma dádiva, um presente. Porque era uma terra extremamente propícia. E eles, guiados pela estrela de Arend, conseguem chegar, sempre indo em direção ao oeste. Por isso que chama Númenor. Númenor significa ocidente, ocidente, oeste, rumo a oeste. Né? É um dos seus nomes. Númenor, de Númenore em Quênia, é isso, é ocidente, rumo ao oeste. Andor é terra da dádiva por ela ser rica. E a série, ela é interessante, que há várias referências sobre essa origem da ilha, certo? Muitas das vezes essas referências escapam a nós, mas a gente está aqui para justamente lançar luz sobre elas. Quando o navio de Elendil chega a Númenor, depois de ter resgatado Galadriel e Halbrand, eles veem algumas faces esculpidas na rocha e vem uma estátua. Inclusive, quando o barco, no terceiro episódio, passa debaixo, ou muito próximo dessa estátua, Halbrand está impressionado com aquilo, com a ilha, com todo aquele reino, e pergunta que lugar é aquele. Eles veem uma estátua de um homem segurando um cântaro, e parece que esse cântaro sai água dele. A produção depois revelou que essa estátua é a estátua de Ulmo, ou seja, o Vala dos oceanos. Há uma outra imagem que não aparece necessariamente na série, mas é uma imagem que foi uma ideia, conceito, né? Há um conceito para a série que mostra esse portal. De um lado tem Ulmo, que a gente vê na série, e de um outro lado tem uma estátua de Yavanna. Então as referências estão todas aí. E não só isso. Há um momento que personagens ficam presos em Númenor e aparece uma estátua mais de uma vez, tanto no terceiro quanto no quarto episódio. A produção também revelou que é uma estátua de Uinen. Quem é o Uinen? Uinen é a Maia dos mares. É a Senhora dos Mares, uma representação dos mares. Não necessariamente uma representação dos mares, mas o seu domínio está relacionado aos mares. Ela é esposa de Ossen, mesmo Maia que ergueu Númenor de dentro do mar. E Uinen, ela é muito reverenciada entre os Númenóreanos. Então, você vê que a própria série vai mostrando essas referências da origem da ilha. E não só isso. Então, Ossi ergue essa ilha, os descendentes dessas três famílias de homens vão para ela, e ela tem um formato de estrela, um pentagrama, né, com 5 pontas, certo? Com 5 pontas, e agora a gente vai olhar um pouquinho para a geografia da ilha de Númenor, certo? Então ela tem 5 pontas, cada uma representa uma região específica, independente, uma espécie de promontório, de península, regiões autônomas da ilha, né? E uma região central, tá? Mas quais são as regiões que a gente precisa dar uma atenção aqui? A gente precisa dar uma atenção à região central e à região do oeste. Ou seja, Miltamar, que são as terras interiores, e Andustar, que é as terras do oeste. A gente precisa dar atenção a essas duas localidades porque elas aparecem na série. Tá? E quando a gente olha para Miltamar, dentro dela a gente tem uma região menor chamada Arandor. Certo? Arandor significa terras do rei. Nessa pequena localidade, a mais populosa da ilha de Númenor, e aqui a gente falando sobre população, os Númenóreanos eles têm uma baixa demografia porque eles tinham poucos filhos. Tá? O Tolkien ele diz em Contos Inacabados que eles tinham poucos filhos. Tá? Então há uma baixa demografia, mas Arandor era a região mais populosa da ilha.
essa região de Arandor, as Terras do Rei, são formados da Baía e do Porto de Romena, da cidade de Arménelos e do Monte de Meneutarma. Essas 3 localidades. Mitalmar, e os nomes são difíceis para nós mesmos, mas para a gente compreender e contextualizar a série, a gente precisa destacar a Arandor, que é formada, essas Terras do Rei são formadas do Porto e da Baía de Romena, e esse porto está o tempo todo aparecendo na série, né? Esse porto está o tempo todo aparecendo na série, é o Porto de Romena, tá? E talvez a ilha de Tor Uinen. A ilha de Tor Uinen é uma ilhota que ficava ali na bacia na Baía de Romena, que tem esse nome justamente em homenagem à Maia Uinen, né? Ali existia uma torre, um farol que iluminava todos os marinheiros que chegavam pela costa oriental de Númenor. Na série, tem um momento que o barco, quando ele chega ali em Númenor, tem uma torre e um soldado e um farol aceso. Talvez seja uma referência justamente à ilhota que ficava ali, Tor Uinen, com a sua torre, com um farol, para iluminar os marinheiros que chegam. Voltando a Arandor. Tem a cidade de Arménelos, e era a maior cidade, talvez, mortal de toda a história da Terra-média, por isso que ela é tão grandiosa. Os produtores, eles trazem referências arquitetônicas e estéticas de algumas civilizações, a gente pode destacar algumas, como, por exemplo, os marroquinos, né? Civilizações marroquinas, ou a civilização marroquina. A gente pode falar também dos indianos e pode também falar dos babilônicos. Então, eles fazem essa fusão de referências estéticas e arquitetônicas para produzir Arménelos para o audiovisual, que é uma cidade realmente maravilhosa e é mencionada. É mencionada por Pharazôn em um dos seus discursos. Com orgulho ele diz: nós construímos a cidade de Arménelos porque realmente Arménelos é a maior cidade mortal da história da Terra-média. E foi erguida e construída pelo próprio Elros, o primeiro rei entre os Númenóreanos. A gente já vai falar dele depois. Tá? E também Meneutarma. Meneutarma é o maior monte, o monte mais alto de Númenor. E por que esse monte ele é importante? Ele é mencionado no 4º capítulo, no 4º episódio. Lá numa conversa muito... Ali ele menciona esse monte, porque no topo desse monte existe um lugar de dedicação a Eru Ilúvatar. Já falei aqui que Ilúvatar é esse deus único do universo da Terra-média, do universo Tolkieniano. E ali, sobre aquele monte, os Númenóreanos faziam as suas oferendas a Eru Ilúvatar. Certo? É importante vocês terem isso em mente. Não existia templo em Númenor. Era só esse lugar sagrado. Lugar extremamente sagrado, onde o silêncio era guardado. E alguns dizem que sempre eles iam 3 vezes ao ano para oferecer oferendas a Eru ali naquele lugar. E não diziam nada, era o rei, seguido de toda a população, e até o topo, certo? E diz que algumas águias vinham, águias de Manwë, para testemunhar esses eventos. Tá? Então guardem isso em mente. Não existia templo nem culto em Númenor, mas existia esse lugar dedicado, sagrado, dedicado a Eru Ilúvatar. Então esse é Arandor. Tá? A gente falou de Miltamar, que é as terras interiores, e Arandor, que é as terras do rei, formada do porto, da cidade de Arménelos e da montanha de Meneutarma. A outra região que a gente precisa destacar é justamente Andustar, que é as terras do oeste, as terras ocidentais. Né? E em Andustar tem a cidade de Andúni, porque ela é importante porque ela aparece na série. Quando, no 3º episódio, Elendil leva Galadriel até um lugar chamado de Casa do Saber, uma espécie de biblioteca para nós, é em Andúni que eles vão. É para Andúni que eles vão. Ali em Andustar. Por que é importante? Porque sempre estava voltado para o oeste. Certo? E no início da história de Númenor, as relações com o oeste, especialmente com os elfos de Erécia, eram extremamente importantes. Certo? E é bom que a gente compreenda isso, quais eram as relações entre homens e elfos. A gente não pode esquecer
que essas três famílias, das quais descendem os Númenóreanos, tinham ótimas relações com os elfos. Então, quando depois da Guerra da Ira eles se estabelecem, essas três famílias descendentes delas se estabelecem em Númenor, eles continuam essa relação com os elfos que foram para a Erécia. E é uma relação de troca. Inclusive há uma conversa entre Galadriel e Halbrand, quando ela conta e fala um pouco sobre as relações que tinham no passado. E Halbrand diz o seguinte: isso parece inveja? Ela diz não, é lamento. Certo? Porque para a gente compreender em que pé está a relação entre homens e elfos em Númenor na época que a série está retratando, é interessante entender que a relação no passado era muito boa. Então os elfos de Erécia, eles vinham e traziam inúmeras coisas, traziam pássaros, traziam plantas, mudas de plantas, certo? Que só tinham em Erécia. Erécia é Valinor, né? Erécia faz parte, a ilha de Erécia faz parte das Terras Imortais, certo? Então existe uma relação extremamente importante ali entre a Númenor e os elfos de Erécia. Por isso que Andustar, especialmente Andúne, a cidade de Andúne e o porto de Andúne, era extremamente importante no passado. Era extremamente importante. Por isso que Isildur é chamado para o oeste. O oeste para Isildur, que é o filho jovem de Elendil, é justamente a representação desse passado glorioso e de relações fraternas e de amizade com os elfos. Certo? Por isso que a gente precisa destacar Miltamar, as terras interiores, especialmente Arandor, e Andustar e Andúne. Certo? E os principais aliados dos fiéis, inclusive nessa época que a série está retratando, são senhores de Andúne. Tá? Então, isso é a geografia. Inclusive, ainda falando dessas relações produtivas entre os elfos de Erécia e os Númenóreanos no passado, de Númenor, a gente precisa também destacar que em Armenelos estava Nimloth. Nimloth é a árvore prata. Ela aparece o tempo inteiro, né? Na série. E as suas pétalas, na série, ganham o simbolismo das lágrimas dos Valar. Né? Miriel fala que os fiéis acreditam que quando as pétalas caem, aquilo representa o choro dos Valar em relação à situação presente dos Númenóreanos. E realmente, Manwë se entristece quando ele ouve. Quando a rebelião começa entre os Númenóreanos, isso é anterior aos fatos que a série está retratando, ele se entristece. E a gente sabe que Nimloth, a árvore prata, ela tem um simbolismo muito grande das boas relações entre elfos e homens. E não só isso, a história dela ela é um rebento da árvore Celeborn que ficava em Erécia. E a árvore Celeborn, que ficava em Erécia, é, por sua vez, um rebento da árvore que ficava em Tuna. Existe um lugar, um monte, chamado Tuna, em Valinor, sobre o qual os elfos estavam estabelecidos. Tá? Lá no primeiro episódio, no prólogo, é contado que antes do sol, as árvores de Valinor iluminavam toda a Terra-média, certo? E Morgoth, com a ajuda da Ungoliant, a mãe de todas as aranhas, destruíram, envenenaram as árvores. Tudo ficou debaixo de trevas, porque o sol ainda não existia. Né? Essas árvores elas são extremamente importantes. Laurelin e Telperion. Laurelin, a árvore dourada, e Telperion, a árvore prata. Nunca mais os Valar conseguiram reproduzir coisas tão bonitas e tão incríveis quanto as árvores de Valinor. Mas eles fizeram algumas réplicas, vamos assim dizer. Uma delas foi justamente a árvore que estava em Tuna. Foi dada por Yavanna, a própria Yavanna, aquela mesma que enriqueceu Númenor. A Valar deu para os elfos ali em Tuna. E esses, por sua vez, deram uma semente para os elfos de Erécia e eles deram para os Númenóreanos, que é a que originou a Nimloth. Nimloth, o tempo todo ela está aparecendo e ela tem uma importância muito grande, mas já já a gente volta aí para ela. Então a gente já viu aqui geograficamente quais são as regiões que realmente importam ali em Númenor, certo? Em segundo lugar, a gente precisa saber por que essa casa real que governa Númenor é tão importante, certo? Inclusive no terceiro episódio, quando Galadriel vai com Elendil para a Casa do Saber, eles param para olhar
um quadro, uma pintura. E nessa pintura nós temos Euros e Elrond, né? Então, ao explicar isso, a gente já consegue lançar a luz nesse personagem que é tão importante, que foi tão importante para Númenor, que é Euros. Eu já falei sobre ele aqui, ele é filho de Arendio e de Elwin. E Elrond, né? Que está seguindo o seu caminho lá em outros núcleos na Terra-média. Já passou por Lindon, foi para Eregion, agora está em Khazad-dûm, certo? Então acredito que explicar da onde Elrond vem e seu irmão também vai lançar a luz sobre muita coisa interessante na história e na série, certo? Por isso que eu trouxe para vocês a árvore genealógica dos dois. Eles são conhecidos como os Perendil, né? Que são os meio-elfos. E através dessa árvore genealógica a gente consegue explicar por que eles são os meio-elfos. A gente vê aí que os ancestrais de Elros de Elrond é Elwë, também conhecido como Thingol, e Melian. Elwë era um elfo e Melian era uma maia. A gente já volta aqui. Os dois tiveram uma filha chamada Lúthien, que conheceu Beren. Os dois se apaixonaram tremendamente. E Beren era um homem, descendente da família de Baranhir, ou seja, uma das primeiras casas, uma das primeiras tribos, famílias que chegaram na Terra-média. Aqui essa é a ancestralidade de Elrond de Elrond. Não vamos entrar aqui na história de Lúthien de Beren, porque é uma história muito longa, muito bonita também, muito complexa, e é um dos principais contos, né, da Terra-média. Não vamos entrar aqui, mas o que a gente pode destacar é que, inclusive, Finrod, que é irmão de Galadriel, morreu tentando defender Beren. Tá? Ele foi morto por um dos lobos de Sauron defendendo Beren, porque ele tinha uma relação de amizade com Baranhir. Baranhir foi quem salvou Finrod em uma das batalhas, inclusive eu falei sobre isso numa análise de um dos trailers. Eu contei um pouquinho sobre a relação de Finrod, da família de Galadriel, com esses heróis do passado, esses heróis humanos do passado da Terra-média. Baranhir, ele salvou Finrod. Quando Finrod estava cercado por orcs, ele salvou Finrod em Dagor Bragolar, né, na Batalha de Dagor Bragolar. E Finrod, para marcar sua relação, deu um anel. Inclusive, esse anel é um dos artefatos antigos que sobrevive mais para frente lá. Não vamos entrar nisso agora. Quase que eu dei um grande spoiler da história. Mas Lúthien e Beren, que foi a primeira relação, né? Foi a primeira relação entre um elfo, entre uma elfa, na verdade, e um humano. Lá no primeiro episódio, numa conversa de Arondir, que está apaixonado por uma humana, o seu companheiro élfico diz: olha, na história só existiram 2 uniões entre homens e elfos, e elas deram em tragédia, certo? Essa foi a primeira união, tá? Os dois tiveram um filho, esse filho, Dior, foi o primeiro meio-elfo, certo? E Dior casou com Nimloth de Doriath, que era uma elfa, e os dois tiveram 3 filhos. Um desses filhos foi Elwin, que se casou com Earendio, tá? Earendio, por sua vez, é filho também de uma relação mestiça entre Tuor e Idril, ou seja, uma relação interracial, né? Segunda união interracial entre elfos e homens da Terra-média é justamente entre Tuor, que é descendente da casa de Huor, da terceira tribo, ou da terceira família, certo? E Idril é filha de Turgon, ela era uma elfa. Dessa união nasceu Earendio. E da união de Earendio com Elwin nasceram Elrond e Elros. Então, para vocês terem uma ideia aqui, olhando para a árvore genealógica dos dois, você vê o grau de mestiçagem, assim, e de relação interracial dessa árvore genealógica. Porque ela não só une elfos e homens, ela une também um ser angelical, que é a Melian. Para você ter uma ideia. Então, o que acontece no final da Primeira Era? Os Valar, eles não podem tirar a dádiva de Eru. Eles não podem tirar a dádiva de Eru dos homens. E qual que é a dádiva de Eru aos homens? A morte. Tá? É a morte. Mas, aos filhos de Earendio, eles dão a opção, Perendil, os meio-elfos, eles dão a opção de escolher qual família eles vão
qual raça eles vão seguir caminho. Ou entre os primogênitos ou entre os sucessores. Elros escolhe entre os sucessores, entre os homens. Por causa disso, ele é feito o primeiro rei de Númenor. Tá? O irmão de Elrond é o primeiro rei de Númenor. E Elrond escolhe ficar entre os primogênitos. Por isso que lá na frente, na Guerra do Anel, no final da Guerra do Anel, Arwen pode escolher. Tá? Ela pode escolher, porque como filha de Elrond, ela pode escolher entre uma das raças, a qual ela vai pertencer para o resto da sua vida. Então Elros, ele é o primeiro rei. Ele era mortal, mas ele vivia muito mais tempo. Né? Ele viveu cerca de 500 anos e governou 410 anos. Os reis de Númenor, eles viviam muito mais tempo. Mas eram mortais. Continuavam sendo mortais porque não foi dado aos Valar o poder de tirar a dádiva de Eru. Volto a repetir porque isso é importante para entender o que está acontecendo em Númenor, ou o que aconteceu em Númenor. Certo? Qualquer raiz daquela situação que a série retrata. Certo? Então, por meio dessa árvore genealógica, a gente já viu aqui como se dá a mestiçagem, uma mestiçagem extremamente nobre, né? Entre elfos homens, heróis humanos, elfos de grande estirpe, e um ser angelical que é a própria Maia, que é a Amélia, né? Inclusive, a Galadriel passa uma boa parte na Primeira Era sob a assistência de Melian, né? E aprende muito com ela. Então, isso aqui é para vocês entenderem mais ou menos qual é a importância para as histórias de Númenor e da própria Terra-média na Segunda Era de Elros e de Elrond. Elros é o primeiro rei. E agora a gente vai dar uma olhada também na linha sucessória de Elros, primeiro rei. Tá? Então, por isso que a estatura dessa casa real em Númenor é tão grande. Porque eles têm élfico, eles têm sangue élfico, eles têm sangue humano, eles também têm um sangue que beira ao divino, porque uma das suas ancestrais era Amélia, um ser angelical, que participou da própria criação da Terra-média. Mas esse é um tema para uma outra conversa. Quem são os Valar, quem são os Maiar? Seres angelicais que participaram da criação da Terra-média. Porque eles são tão grandes, poderosos. Né? Mas agora a gente também vai dar uma olhada na linha sucessória, tá? Mas é uma olhada breve, a gente não vai ficar aqui trabalhando cada um dos reis, não. A gente só vai tentar explicar por cima por que os Númenóreanos estavam naquela situação, tá? Naquela situação de resistência à relação com os elfos, de cisão, né, de separação e de suspeitarem e desprezarem essa amizade, que inclusive é um dos motivos deles estarem ali naquela ilha. Tá? Então a gente selecionou aí alguns personagens. Lá em cima nós temos Earendil, tá? E a presença de Earendil, já abrindo esse parênteses, ela também está na série porque quando eles chegam ali no porto de Romena, tem uma estátua gigantesca de uma figura masculina estendendo a mão, tá? Aquela estátua é a estátua de Earendil. Aquela estátua é a estátua de Earendil. E não somente aí que Earendil está presente. E essa história do passado está presente ali na série. A representação que a série traz de Númenor. Ali junto a Earendil, lembra que Elwyn, esposa de Earendil, mãe de Elros e de Elrond, ao se jogar no mar, ela foi erguida e transformada num pássaro? Então, quando a gente olha para aquela estátua, tem um pássaro do lado dela, de Earendil. É a estátua de Elwyn. Tá? É a Elwyn transformada em pássaro. Por isso que tem as brincadeiras de que Elrond tem um pai feito estrela e uma mãe feito pássaro. Certo? E não somente isso. Tem também ali, no quarto episódio, quando Galadriel está conversando com Miriel, elas chegam no lugar e nós vemos ali o machado e o escudo de Tuor. São dois artefatos importantes também da história passada, né? Dos heróis do passado, dos ancestrais dos reis de Númenor. E não somente isso, tem a Narsil também, né? Que é uma espada antiga que vai ser utilizada depois lá na frente por Elendil. A Narsil, que arranca os dedos da mão de Sauron, né? Que é herdada por Aragorn, mas ela está quebrada, ela é refeita. Enfim, aqueles que assistiram o filme ou leram os livros sabem muito bem dessa história. Certo? Então nós temos aqui Earendil, que teve Elrond e Elros. Quando a gente pula por quarto rei, como eu disse, a gente vai dar uns saltos aqui, né? Quando a gente pula por quarto rei, Tarelendio, ele tem dois filhos, Silmarien
que era sua primogênita, e um outro filho que assume o trono. Por que, que ela não assume? Porque não havia o costume nem a lei na época da filha assumir o trono, mesmo sendo a primogênita. Mas depois dela foi estabelecido que, independente do sexo, o primogênito assumiria o trono. Mas Silmaril, ela tem um filho chamado Valandil. E de Valandil vem os senhores de Andunen. Lembra da Andustar, a terra do oeste, lá em Númenor? Então, essa linhagem ela é nobre. Ela é da casa real também. Tá? Por que ela é importante? A gente já vai ver porque ela é importante. Certo? Mas, para compreender por que os Númenóreanos estavam na situação que estavam, na série de rebelião, a gente tem que pular aqui para o 12º rei, para os seus filhos e para o seu neto, Tar-Kiriatan. Foi no dia de Tar-Kiriatan que os Númenóreanos, seduzidos, isso no segundo milênio da sua história, seduzidos pelo poder, pela glória, começaram a se rebelar. Porque eles olhavam para os elfos, que eram imortais, e falavam, por que eles vivem para sempre? A gente quer viver para sempre também. A gente é grande, a gente é glorioso, a gente está em estado de graça, então a gente merece viver para sempre. E não somente isso, eles queriam romper com a interdição dos Valar de ir para Valinor. Tolkien ele diz que isso é frutos das sementes deixadas por Morgoth. Porque um dos temas principais filosóficos de Tolkien é justamente o apego ao poder. E quando os Númenóreanos começam a se apegar ao poder, isso é um motivo da sua derrota e do seu decréscimo, no sentido espiritual, né? Porque Númenor é uma escala ascendente, né? Ela é uma escala ascendente. Eles chegam a um grau extremamente alto de glória, de desenvolvimento e de poder. Mas, justamente por causa disso, eles caem do ponto de vista espiritual. Certo? É a partir dos dias de Tar-Kiriatan e dos seus filhos e do seu neto que eles começam a se rebelar da relação deles com os elfos e também a questionar a interdição dos Valar de ir para Valinor. Eles começam a falar para eles, nós somos tão grandes que nós deveríamos tomar posse de Valinor. E a gente não pode ir lá e cumprimentar os nossos amigos em Erécia. Certo? Nós, filhos de Elros. Inclusive, Pharazôn lhe fala isso no discurso dele no 4º episódio. Nós somos filhos de Elros. Nós construímos Arménelos. Né? Essa coisa de apego ao poder, eu repito, é um dos principais temas e um dos mais ricos da obra do Tolkien. Certo? É um dos mais ricos. E isso começa com Morgoth. Tanto que quando Morgoth é comparado com Aule, os dois são muito parecidos, são dois Valar muito parecidos, é dito que Aule ele gostava de criar as coisas, mas não ter domínio sobre elas. Ele gostava de criar. Morgoth queria criar e ter domínio sobre as coisas. Então os Númenóreanos eles começam a cair aqui nessa época de Tar-Kiriatan, voltando aqui para nossa linha sucessória. Tar-Kiriatan, Tar-Atanamir e Tar-Ankalimon. Foi nos dias desses reis que inclusive a colonização da Terra-média começou. Porque antes as relações dos Númenóreanos com os homens da Terra-média era de troca. Não necessariamente de troca, era realmente de ajuda, de assistência. Os Númenóreanos, quando eles começaram a navegar para a Terra-média e encontraram lá gente da sua espécie, os homens, né, são sulistas da série, eles começaram a trazer bens. Trouxeram um trigo, né, ensinaram eles a plantar. Muitos daqueles povos dispersos ali na Terra-média conseguiram tirar o jugo de Morgoth sobre si justamente por causa dos Númenóreanos, mas eles não se estabeleciam ali. Os Númenóreanos não se estabeleciam na Terra-média a princípio. Certo? Eles não estabeleciam colônia na Terra-média. Eles iam lá, visitavam seus irmãos, vamos assim dizer, homens, humanos, e davam, né, conhecimento, técnica. Certo? Se eles quisessem, inclusive, eles poderiam ter tirado o jugo dos reis malignos sobre os homens da Terra-média, mas não o fizeram porque eles eram homens de paz a princípio. Né? Mas nos dias de Tar-Kiriatan e do seu filho e do seu neto, a colonização foi radicalizada. Eles começaram a cobrar tributos, eles eram muito ambiciosos, muito gananciosos e traziam navios cheios de metais preciosos, justamente porque eles queriam viver de maneira luxuosa e nababesca. Né? Então a colonização, inclusive, é retratada por Tolkien como sendo negativa e diabólica. O Tolkien, inclusive, ele fala em alguma das suas cartas que nenhum homem poderia exercer governo sobre os homens.
ele diz algo interessante. Isso aqui é perigoso de eu dizer. Talvez muita gente caia em cima de mim. Ele diz numa carta que, filosoficamente, ele estava tendendo para o anarquismo. Que ele considerava que não deveria existir um Estado no sentido de governo, né? Deveria existir, sim, o conselho de fulano de tal, o conselho de cicrano de tal, mas não o governo de fulano de tal. Certo? Por causa que as suas ideias filosóficas o levavam a crer que era impossível homens corrompidos governarem outros homens corrompidos, no sentido de a queda, né, do pecado original do pensamento cristão. Filhos de Adão, né, como o Lewis fala, né? Ele diz a expressão filhos de Adão e filhas de Eva, né? Ou seja, marcados pela queda, marcados pela corrupção do pecado original. Então, é nesses dias que a sombra começa a se abater sobre os Númenóreanos, Tarkiriatã, do seu filho e do seu neto, certo? E não só isso, a língua élficas começam a ser abandonadas, certo? É um princípio de que as línguas élficas começam a ser abandonadas, certo? E nos dias do neto de Tarkiriatã, o povo se divide de vez. Tá? Porque surgem dois partidos. O partido dos homens do rei e o partido dos fiéis. O partido dos homens do rei é a maioria, e ela é contrária às relações com os elfos e contrária também à interdição dos Valar. E uma minoria queria manter as relações com os elfos e o respeito aos Valar. Certo? Então, quando você vê ali a sociedade númenóreana aparecendo, que está dividida, inclusive numa conversa que Miriel tem com Elendil, ela pergunta, numa conversa muito tolkieniana, ela pergunta o que significa o nome dele. Ele diz a princípio, significa amigo das estrelas. Ela diz, tem outra tradução. Amigo dos elfos. Você é amigo dos elfos? Certo? Porque a sociedade estava dividida. E os fiéis, eles queriam preservar essa relação com os elfos, mas ao mesmo tempo eles queriam manter a lealdade ao trono, porque eles eram homens nobres também. Certo? Por isso que a série está retratando muito bem a divisão que tem dentro da família de Elendil. No episódio 4, a gente vê isso com mais clareza. A família de Elendil está dividida. Nós vemos ali os dois filhos. Anarion ainda não apareceu, só é citado. Pelo visto, Anarion é um fiel radical. Inclusive, ele está, pelo visto, afastado da família. Isildur está dividido. Né? Ele está dividido, mas mesmo assim ele é atraído pelo Oeste, ele fala do Oeste. Né? Ele fica impressionado quando ele sabe que Galadriel está em Númenor, porque é conhecida, as histórias de Galadriel são conhecidas em Númenor. Inclusive, quando uma das cenas aparecem umas crianças brincando com bonecos, tem Miriel, Galadriel e um inimigo, né? E Galadriel ajuda Miriel a derrotar o inimigo. Então veja bem que ali entre os fiéis, as histórias de amizade com os elfos são preservadas. Né? E o anseio por ter essas relações e manter essas relações e esses valores. Certo? Mas ao mesmo tempo eles devem fidelidade ao trono. Eles não são dissidentes. Né? Eles não são dissidentes. Então essa divisão, como eu posso dizer, essa divisão no seio da família, e não só no seio da família, mas também essa pressão emocional, está ficando claro ali no seio da família de Elendil. Inclusive o ator que interpreta Elendil, que é muito bom, ele disse numa entrevista que ele se inspira, uma das suas inspirações para construir o personagem é justamente Jó. Para aqueles que são conhecedores da literatura bíblica, Jó tem uma das histórias mais interessantes. Jó é colocado numa disputa entre Deus e o inimigo. Não vou dizer o diabo, porque a ideia de inimigo de Satã na literatura hebraica é diferente da nossa ideia cristã, mais influenciada por leituras medievais, mas não vamos entrar nesse caso agora. Mas Jó é colocado no meio de uma disputa entre o inimigo, o acusador, e Deus. E Satã lhe diz a Deus, ele diz o seguinte a Deus: Jó só te ama porque ele tem as coisas. Tira tudo dele e vê se ele continua te amando. Aí Deus diz: eu te dou permissão de tirar tudo. E ele realmente tira tudo. Há um momento que ele tira todos os bens materiais de Jó, depois ele mata todos os filhos de Jó. É pesado. E depois ele impinge sobre Jó uma doença na pele. E tem um momento que ele está se coçando com um caco de vidro, e a esposa de Jó, diz a ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele diz: não, eu vou manter, meu Deus vive, e eu vou manter a minha fé até o final. Então o ator, ele diz que ele está se inspirando em Jó para construir o personagem. Não só Jó, mas também Noé, né?
que Noé recebe uma mensagem para manter a sua fé de que vai acontecer um dilúvio e ele tem que separar a sua família, avisar as pessoas que elas chegaram a um ponto de endurecimento, de impiedade, de que Deus vai enviar um dilúvio. Uma história que se repete em outras mitologias, não só na mitologia judaico-cristã. Então, Elendil é essa espécie de Jó, essa espécie de Noé, né? E a sua família está dividida entre a fé, entre o dever e a fé. Mas voltando aqui à casa real de Númenor. E também eu falei que a gente ia saltar um pouquinho aqui, a gente falou lá do quarto rei, falamos de Kiriatã, Tar-Kiriatã e seu filho e seu neto, e de como essa divisão ganhou corpo nos seus dias. Mas voltando aqui à nossa linha sucessória, a gente vai encontrar aqui dois personagens que são mencionados na série. Tá? Voltando a uma conversa que Miriel tem com Elendil, ela diz o seguinte: por que você trouxe uma elfa aqui? O bisavô do meu avô já havia proibido. E quem é o bisavô do avô de Miriel? O bisavô do avô de Miriel é Ar-Adunahor. Ar-Adunahor. A primeira coisa que esse rei fez em relação à relação deles com os elfos foi abandonar os nomes élficos, porque todos os nomes, se você notar, eram nomes élficos. Mas ele adotou a língua totalmente adunaico, que é a língua dos homens, de Númenor, certo? E se intitulou com um nome adunaico. Então, quando se fala aqui do bisavô do avô de Miriel, está falando de Ar-Adunahor. Inclusive, ele proibiu, né, as línguas élficas, o ensino das línguas élficas, e era também só cultivado entre os fiéis. Tanto que quando Elendil fala em élfico com Galadriel, ela fica surpresa, ela fica impressionante. E ele fala, a gente ainda ensina na Casa do Saber, certo? Mas antes era uma língua ensinada a todos os Númenóreanos. A todos os Númenóreanos. Então, além disso, como eu falei, ele adotou um nome adunaico, as línguas élficas não eram mais usadas, só em segredo, e o contato com os elfos de Erécia era raro ou era secreto, eram secretos. E um outro personagem que a gente tem que destacar, saltando aqui de novo, é o próprio avô de Miriel. O avô de Miriel é esse Ar-Gilmizor. Tá? Pulamos do bisavô do avô para o próprio avô. Esse aqui foi o maior dos inimigos dos fiéis, tá? O avô de Miriel foi o maior dos inimigos dos fiéis. Certo? A proibição total das línguas élficas, proibição total, e a proibição dos elfos em Númenor. Ou seja, o avô de Miriel proibiu totalmente a presença dos elfos em Númenor. E aqueles que os recebessem seria punido. Para vocês terem uma ideia. Tá? Mas, como a gente vê aí na nossa linha sucessória, Ar-Gilmizor, ele casou com Isilbeth. Você está vendo aí. Ar-Gilmizor casou com Isilbeth, que, por acaso, era a filha de Lindórie, irmã de Earendur. Lembra que eu falei lá que o quarto rei de Númenor teve uma filha, e dessa filha nasceu um filho chamado Valandil, e esse Valandil foi o primeiro dos senhores de Adune? Essa linhagem, essa casa nobre e real, ela era a maior aliada dos fiéis. Era a maior aliada dos fiéis. Ela se mantinha leal ao trono, mas ela continuava também acreditando que Númenor deveria manter as relações com os elfos e o seu respeito e reverência aos Valar. E, por acaso, Isilbeth, que era no seu coração uma fiel, não queria casar com a avó de Miriel. Ela casou porque ela era belíssima e ele se sentiu atraído, e como esses reis dominados pelo poder e pela arrogância não aceitavam não, ele a tomou como esposo. Tá? O avô de Miriel. Os dois tiveram 2 filhos, Tar-Palantir, que aparece na série e é pai de Miriel, e Gilmihad. Gilmihad era mais parecido com seu pai. Inclusive, Gilmihad, que era o tio-avô de Miriel, assumiu a liderança do Partido dos Reis. Inclusive, exercia muita pressão sobre seu irmão. O seu irmão ele assumiu o trono, mas pelo seu pai ele não teria assumido. Ele só assumiu porque ele era primogênito e as leis e as tradições determinavam isso. Mas pelo avô de Miriel, quem teria assumido teria sido seu filho mais novo, porque ele era mais parecido consigo em relação às ideias. Mas Tar-Palantir não. Tar-Palantir era parecido com a sua mãe.
certo? Porque a sua avó era uma das fiéis, a sua mãe era uma das fiéis, certo? E ele se arrepende, ele volta a adotar um nome em élfico, inclusive ele é chamado de Tar-Palantir porque a sua visão é longínqua. Ele é conhecido por ter uma visão longínqua. E não só de mente, não só de olhar, mas também de mente. E ele era temido e respeitado como vidente. Então, toda vez que Miriel fala das profecias do seu pai, ou dos prognósticos do seu pai, isso tem apoio no legendário. Porque Tar-Palantir, que é o mesmo nome das pedras videntes, né? Aquelas que olham para longe, a gente falou um pouco sobre isso numa análise de um dos trailers. Você pode ver aí nas playlists. Certo? A gente fala um pouco mais sobre as Palantiri, né? Só abrindo um parênteses, as Palantiri, elas são 7, a série fala sobre isso, Miriel fala sobre isso, e elas foram dadas pelos elfos aos fiéis, a Elendil, certo? Como um presente. Como um presente. Por isso que lá na Guerra do Anel, Gandalf fala que ela é uma herança de Aragorn. Tá? Miriel fala na série que as outras 6 estão perdidas ou escondidas. Certamente estão escondidas. E muito breve a gente talvez vai ver desenrolar de outras histórias envolvendo as Palantir. Mas voltando a Tar Palantir, que é aquele rei que está senil, né? Ele está senil e ele foi de certa forma afastado do poder. E como o Númenor está dividida, a série mostra uma Númenor dividida. E a gente tentou explicar aqui por que acontece essa divisão entre o partido do rei, a maioria, né? E os fiéis, representada por aquele grupo ali do Elendil e dos seus filhos. Não todos, né? Porque a sua filha, pelo visto, não é nem um pouco fiel. Inclusive, ela é uma personagem criada só para a série, e ela está se aproximando de Kemen, que é justamente o filho de Pharazôn. Guardem bem essa personagem aí. Ela foi aceita na série pela Guilda dos Construtores, e, volto a repetir, guardem, Guilda dos Construtores e a filha de Elendil. Acho que vai ter aí algum drama que vai separar essa família definitivamente. Então, Tar Palantir, ele se arrependeu, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Porque o coração dos Númenóreanos estava totalmente endurecido. E essas narrativas dos reis de Númenor, elas me lembram muito as narrativas bíblicas dos reis do Israel bíblico, né? Porque há altos e baixos na história do Israel bíblico, onde o povo está junto a Deus, né, ao Deus Yahvé, e quando estão adorando outros deuses de outras nações. E alguns reis, eles entram nessa de adorar os deuses pagãos e outros não, né? Outros se arrependem. Inclusive, tem um, eu não sei se é Ezequias, alguém conheça, que está lembrando melhor aqui de literatura bíblica, acho que foi Ezequias que inclusive se arrepende, mas é dito a ele, por um profeta, inclusive, que só a sua geração seria salva, porque o povo de Israel estava num estado irreversível, né? Inclusive, depois disso, o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia e se dispersam, né? Uma das grandes diásporas da antiguidade do povo hebreu. Mas esses reis, essas histórias, elas me lembram muito o Israel bíblico. E aqui a gente procurou explicar por que Númenor está naquela situação. E quem é Miriel, né? Miriel está muito dividida também entre o dever, está muito dividida entre o dever e dividida pela fé. Seu pai, né? Mas no final ela escolheu, no final a gente ali do 4º capítulo, a gente vai ver que ela faz uma escolha, certo? Inclusive nos diálogos mais canônicos, do meu ponto de vista, entre ela e Galadriel. Galadriel, ela diz, né? Ela diz, você pode escolher entre o dever e a fé. E ela dá uma resposta muito inteligente, e os embates entre Miriel e Galadriel é um dos mais interessantes entre essas duas mulheres poderosas. Ela diz, você pode escolher. Ela diz o seguinte, a fé pode sustentar o coração de uma pessoa, não um povo. Então os diálogos, especialmente do 4º episódio, são extremamente profundos, né? São extremamente profundos. Então essa é a história de Númenor, aqui passando por cima, para nós entendermos mais ou menos o que está acontecendo em Númenor nessa época que a série está retratando. Não vamos avançar, porque senão a gente vai trazer spoilers. Né? Vai trazer spoilers. Inclusive, o 4º episódio se chama A Grande Onda. E ele começa de um jeito muito emblemático para aqueles que ainda não viram o episódio, e é uma das cenas mais incríveis e também terríveis da série até o momento. Lembra um evento da própria vida do Tolkien, né? O Tolkien, ele tinha um sonho recorrente desde a sua juventude, que ele via uma onda muito grande
tomando os lugares, enfim. Tanto que isso levou, ele chamava isso, acho que, de o meu complexo pessoal de Atlantis. Né? O meu complexo pessoal de Atlantis. Então, o terceiro e quarto episódios são extremamente interessantes. E para finalizar aqui o nosso vídeo, queremos falar um pouco sobre o Sul, né? Sobre o Sul. As histórias lá estão se desenvolvendo bastante, né? Aquelas histórias envolvendo Arundir, envolvendo Bronwyn, envolvendo o Tel, e agora envolvendo Adar, que significa pai, em Sindarin, esse elfo que ninguém sabe quem é. Eu tenho as minhas ideias, as minhas teorias, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Vai falar sobre o estranho e sobre Adar, né? Quem a gente acha quem é, com base naquilo que a gente sabe do legendário. Mas aquelas histórias elas são interessantes porque a gente ficou sabendo que aquele símbolo que aparece lá no norte, nas expedições da Galadriel, e foi marcado no peito de um dos irmãos de Galadriel, né? E que aparece em alguns registros, na verdade não é uma letra, não é um símbolo, não é nada disso, é um mapa. E é um mapa das regiões do sul. E aquelas regiões específicas é Mordor. E Mordor é justamente estabelecida como a sede do governo de Sauron na Segunda Era. Tá? A gente vê ali a Montanha da Perdição. Claro que, dentro do legendário, aquela região ela já é totalmente desértica desde sempre, porque é uma região que tem um vulcão, tá? E todo mundo sabe que o vulcão ativo vai esterilizando e envenenando tudo que está ao redor. Então, normalmente, pessoas não vivem próximas de vulcões, não é muito sábio. Mas a série está trazendo uma forma interessante de contar o surgimento de Mordor. E assim, Sauron ele tem ímpetos imperialistas, ele quer formar um império. E a forma como eles estão contando e narrando e descrevendo a construção daqueles túneis, né, porque os orcs odeiam a luz do sol, né, então eles fazem os túneis justamente para se proteger da luz do sol, e como por onde eles passam, os animais ou vão sendo mortos ou fogem, e a vida toda vai sendo esterilizada e envenenada, e o ambiente, né, o meio ambiente vai sendo destruído, vai sendo degradado, né, está sendo extremamente interessante. Inclusive no terceiro episódio, numa cena emblemática e muito emotiva, que Arondir ele se vê obrigado a cortar uma árvore e ele pede perdão. Né? Aquilo é extremamente Tolkiano. Extremamente. Porque Tolkien tinha uma pegada ambientalista, ecológica, se assim a gente pode dizer, muito forte. Né? Não só na figura dos elfos, mas também na figura dos pés peludos e depois dos hobbits, né? Na sua crítica à modernidade. Mas ali, o surgimento de Mordor, desde as suas bases, com aqueles túneis, é extremamente interessante. E não só isso, a forma como ele vai seduzindo os homens. Porque aqueles homens do sul, eles vão ficar todos divididos, tá? Bronwyn pode representar alguma esperança ali, mas o resto vai ficar totalmente dividido. E certamente a gente vai ver, talvez, o surgimento dos Nazgûl. Surge entre aqueles homens. Tá? Mas aí a gente não vai avançar um pouco mais na história aqui, não. Mas isso eu estou achando extremamente legal. Inclusive tem muito terror ali, muito suspense, né? E mostrando como o mal se desenvolve. Né? Mostrando como os elfos reagem ao mal, é o avanço daquela malignidade, de que eles também podem morrer, mas também mostrando como o maligno se desenvolve, vai envenenando tudo, esterilizando tudo. Isso é extremamente Tolkieniano. Né? Extremamente Tolkieniano. Assim, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até o momento. Espero que a gente tenha conseguido explicar algumas coisas sobre esses episódios, o terceiro e o quarto, e algumas coisas sobre Númenor e como esse reino insular é extremamente grandioso e interessante. Até mais, Namárie.